Levante suas mãos aos céus. Começa a dizer ao Senhor: obrigado, Deus, porque esse ano de 2025, eu tenho certeza que o Senhor vai nos sustentar com a tua boa mão. O Senhor vai nos prosperar de todas as formas e maneiras. E mais do que isso, nós queremos receber do Senhor nessa noite esse espírito de generosidade. Queremos, Deus, confiar nos teus milagres e depender totalmente do Senhor. Tu és tudo que nós temos, tu és tudo que nós precisamos. E nós exaltamos o teu nome nessa noite. Nas maiores alturas seja exaltado, seja glorificado nesse lugar, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E que a tua igreja possa reconhecer que há um Deus vivo, poderoso, atuante, que cuida, protege e prospera os seus. Essa é a nossa oração de gratidão e adoração a Ti. E o fazemos em nome de Jesus. Se você concorda comigo, dê o melhor aplauso a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aproveita para dar um abraço aí no irmão que está ao seu lado. Dá um abraço nele e diga: meu irmão, Deus é um Deus de milagres. E 2025 será um ano de milagres. Quem crê nisso? 2025 será um ano de milagres. Amém? Amém. Se você já deu aí uns 3 abraços, pode tomar o seu lugar. Enquanto isso, vai abrindo a tua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos ler esse texto. Semana passada, ministrando a palavra de oferta, não foi na semana passada, foi semana passada, né? Não foi no domingo passado, foi no culto de primícias. Nós falamos sobre um Deus surpreendente, que iria nos surpreender. Quem lembra dessa palavra? E que nós iríamos falar muito uau esse ano, não é? Você lembra disso? Eu e a minha casa pudemos experimentar disso. Uau, o Espírito Santo de Deus nos consola. Uau, o Espírito Santo de Deus nos fortalece nos momentos difíceis. E isso só é possível quando nós temos um Deus e quando nós permitimos que Ele renove a nossa mente. Então eu queria ler com você o texto de Romanos, capítulo 12, e já agradecer a toda a igreja por todo o carinho, toda a palavra de bênção, por todo o apoio que nós temos recebido. Eu, principalmente pastor Noboyuki, minhas filhas, meus genros, toda a nossa família, diante do passamento do meu segundo pai, o Di. E eu agradeço a Deus porque a gente só consegue estar forte num momento como esse quando nós temos, primeiro, o Espírito Santo, e segundo, quando nós temos irmãos e uma igreja como vocês. Então eu queria agradecer ao Senhor por cada um de vocês, e que nós possamos realmente ser assim, uma família, quando cada um de nós precisarmos. Amém? O texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Diga: renovação da vossa mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, não sei se todos aqui têm essa ciência, essa consciência de que a maior ação do inimigo na vida de uma pessoa não é no físico, mas é na mente. Aonde é que o inimigo mais age na vida de alguém? É na nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12, nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser renovados, porque o maior campo de batalha que
nós enfrentamos é na nossa mente. Então põe a mão na tua cabeça aí já no início dessa palavra e diga: Senhor, renova minha mente. Eu não quero ser alvo do diabo. Eu quero vencer todas as flechas do inimigo na minha mente. Tudo começa na nossa mente. Tudo. O inimigo, a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados na nossa mente, para que nós possamos ser flechados, para que nós possamos estar contaminados com as artimanhas de Satanás. Você precisa impedir que todos os teus pensamentos maus dominem a sua mente. Eu tenho certeza que todos aqui, a começar de mim, todos os dias nós precisamos vencer pensamentos ruins. Talvez você esteja tendo que vencer um pensamento ruim agora. Talvez agora, nesse exato momento, você tenha entrado aqui nessa igreja com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, e você precisa renovar a sua mente, não deixar que essa flecha, que esse dardo inflamado de Satanás tome lugar no teu coração. Ninguém toma uma atitude de desistir, de desanimar, de largar sua casa, de mudar de lugar, de desistir dos projetos de Deus, se antes não tiver sido flechado na sua mente, se antes não tiver sido atingido por uma flecha maligna na sua mente. Mas nessa noite, o Senhor vai renovar a nossa mente em Cristo Jesus. E você, em nome de Jesus, vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. O inimigo não vai vencer essa guerra. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas você precisa entender que para ter uma mente renovada, você precisa vencer 3 inimigos. 3 inimigos. Que inimigos são esses, pastora? Primeiro inimigo a ser vencido. Diga ansiedade. Diga mais alto, ansiedade. Olha o que diz o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Quando a gente fala que a ansiedade é um inimigo a ser vencido, é porque a ansiedade tem a ver com impaciência. A ansiedade tem a ver com desconforto. A ansiedade tem a ver com falta de confiança. É uma mistura, eu defino assim a ansiedade, é uma mistura de pressa e medo. Quem passa por esse sentimento, quem está sendo atormentado por esse inimigo chamado ansiedade, ele está vivendo isso, uma mistura de pressa e medo. Pressa porque ele quer resolver alguma coisa rápida. Ele está ansioso porque ele quer que algo que está no futuro, ele já receba no presente. E aí ele fica nessa ansiedade e nessa mistura de pressa e medo. Medo de não ter condição de resolver um problema. Medo de se frustrar, medo de não alcançar um desejo, medo de não receber algo que você deseja. Quando você passa por esse ataque do inimigo, você acaba tendo ansiedade. Quem é ansioso acaba atrasando ou anulando as bênçãos de Deus para a sua vida. Acaba estragando os projetos de Deus para a sua vida. Porque toma decisões erradas. Porque acabam antecipando as coisas ou querendo resolver as coisas do seu jeito. Por não conseguir esperar o tempo de Deus, tomam decisões precipitadas. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: meu irmão, para de ser precipitado. Para de tomar decisão precipitada. Quem está passando por esse processo de ansiedade, quer antecipar suas promessas, não consegue esperar o tempo de Deus.
não consegue entender que Deus é o dono do tempo e para tudo tem um propósito nessa terra. Por se achar em condição de ajudar a Deus, acaba resolvendo os problemas pelas suas próprias forças, e aí acaba estragando todo um projeto perfeito de Deus. Por se julgar capaz e muitas vezes independente o suficiente para definir o seu presente, o seu futuro, acaba estragando tudo por conta desse inimigo chamado ansiedade. Então vira para esse mesmo irmão e diga assim: calma, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Só que existe um detalhe aqui. A ansiedade, ela não chega de repente na sua vida. Ela vem logo depois de um início de uma crise existencial. Se você está ansioso, é porque você está no meio de uma crise. É porque algo está acontecendo na sua vida e você não está conseguindo controlar ou esperar o plano de Deus se cumprir. Mas não basta você apenas constatar que você está numa crise. Você precisa descobrir as causas que essa crise está gerando na sua vida. E é natural que todo ser humano passe por momentos de ansiedade, de fragilidade. Mas é por isso que o texto de Romanos capítulo 12 diz para você: renova a sua mente todos os dias, para que você possa experimentar. Mas o verbo aqui não é só experimentar, tem outro verbo, pastor Lucas, é experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para vencer a ansiedade, você precisa confiar no Senhor. E você precisa entender que Deus nunca, jamais te abandonará. Eu vou repetir isso para que essa palavra entre no profundo do teu coração. Deus nunca, Deus jamais vai te abandonar. Ele nunca, Ele jamais te abandona. Nos momentos mais difíceis, nos momentos em que você está com crises de ansiedade, eu quero te dar uma notícia: esse Deus nunca te abandonará. Ele nunca estará longe de você. Ele quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Eu quero que você saiba nessa noite, através dessa palavra, que Deus, Ele está trabalhando por você, mesmo quando você não vê, mesmo quando você nem está sentindo, nos momentos de maior solidão, de maior tristeza. Eu tenho uma palavra dos céus para te dar: Deus está trabalhando por você. Você precisa entender, Ele tem planos a teu respeito, e Ele sabe exatamente a hora certa, a hora correta de entregar a você a tua bênção, e não é no teu tempo, não é do teu jeito, não é da tua maneira. Vença a tua ansiedade, porque o tempo de Deus é perfeito e Ele está trabalhando por você. Ele não vai deixar você estragar todo o projeto dele com a sua ansiedade. Por isso Ele diz a você: calma, renova sua mente nessa noite, e você vai experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem alguém entendendo isso nessa noite? Tem alguém que recebe essa palavra para a tua vida nessa noite? Ele não te abandona. Para isso, meu irmão, você não pode se sentir no direito de questionar Deus. Você não pode ficar ensinando a Deus como Ele deve ou não agir. Você não pode ficar falando com Deus e dando ordens a Ele de como Ele deve trabalhar, em que tempo Ele tem que trabalhar. Para de questionar Deus. Deixa Ele fazer do jeito dele. Se você pensa assim:
Está na hora de você declarar o que o mesmo apóstolo Paulo declarou em Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou. Se você acha que você pode mandar em Deus, você tem que declarar isso: eu sou um miserável homem. Porque Deus, Ele está fazendo tudo perfeitamente. Ou então talvez, se você continuar ansioso do jeito que você está, talvez você possa correr o risco, e Deus me livre se isso acontecer contigo, de Deus te chamar. Na minha época falava de chamar você na chincha, chamar você para conversar e falar contigo, pôr você sentadinho ali e Ele começar a declarar tudo o que Ele pensa a teu respeito e colocar você no teu lugar de miserável homem que nós somos, assim como Ele fez com Jó. Quando Jó começou a questionar muito a Deus, quando Jó começou a não conseguir entender a vontade de Deus para a vida dele, a conversa de Deus, acho que Jó chegou nas tampas, e há quem diga que Jó foi o homem mais paciente do mundo, mas até o homem mais paciente do mundo questionou a Deus, e Deus chegou para Jó e falou: senta aqui que agora quem vai falar sou eu. E Deus sentou Jó ali e falou com Jó do capítulo 38 até o capítulo 41, sem parar um minuto, só confrontando Jó e colocando Jó no lugar dele. Será que tem alguém aqui que está precisando ser colocado no seu lugar? Será que nessa noite tem alguém aqui que precisa ser colocado no seu lugar e parar de ficar questionando a Deus? Assim como foi Jó. Deus, nesses 4 capítulos, coloca Jó no lugar dele e começa a dizer: sou eu que tenho poder sobre todas as coisas, Jó. Sou eu que criou tudo que existe, Jó. Que colocou limites na natureza. Sou eu que sou esse Deus que alimenta todos os animais. Sou eu que coloco limites até onde a neve pode ir, quando a neve pode cair, limite nos mares, nos oceanos. Ei, você que está se achando muito, Jó, quem tem todo o poder sou eu. Jó teve que ouvir Deus durante todos esses capítulos dizer para ele: sou eu que alimento todos os animais. Sou eu que consegue, o único que consegue fazer Leviatã, o teu inimigo, aquele que age na tua mente, aquele do qual o apóstolo Paulo iria descrever e nos alertar em Romanos 12, muitos anos depois. Deus diz a ele: sou eu que consigo fazer Leviatã, o demônio que age na sua mente, como um bichinho de estimação com coleira no pescoço. Deus fala para ele: eu coloco Satanás aqui, ó, na coleira, porque eu tenho poder até sobre aquele que tenta jogar dardos inflamados na sua mente e encher você de ansiedade. Aí Jó entendeu, e o meu desejo é que todos nós nessa noite possamos entender. No capítulo 42 vem a resposta de Jó. Eu imagino Jó assim, ó, Caim, pondo o rabinho entre as pernas. E no capítulo 42 vem a resposta de Jó. Talvez até hoje você não tenha entendido o contexto desse texto, desse versículo tão lindo, mas foi nesse contexto que Jó declara isso. Sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E Jó continua dizendo: Deus, tu dissestes, agora escuta e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas somente agora os meus olhos te viram.
Por isso eu desprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A sua ansiedade não vai te levar a lugar nenhum, meu irmão. Os seus questionamentos para com Deus não te levarão a lugar nenhum. Está na hora de você parar de murmurar. Está na hora de a gente parar de questionar Deus. Por quê? Por que Deus? Está na hora de você reconhecer que os seus ouvidos já ouviram falar sobre esse Deus. E está na hora de os seus olhos começarem a ver esse Deus. Você não pode conhecer Deus de ouvir falar. Você precisa nessa noite conhecer Deus de andar com Ele. Todos os dias da sua vida. Por isso, Jó diz: eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza, porque eu sei que Tu podes todas as coisas, Deus, e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Tem alguém que crê nisso aqui nessa noite? Tem alguém nessa noite que crê que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e crer que nenhum plano de Deus nas nossas vidas, na nossa família, podem ser frustrados? Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Então controle essa ansiedade e confie no seu Deus. Chegou o tempo de a gente viver isso. Tem uma música muito antiga, eu acho que só eu e o pastor Lucas devemos conhecer. Não sei se o Adriano conhece. Que foi inspirada nesse texto, que dizia assim, ó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Eu te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Como é bom ter um Deus assim. Como é bom ter um Deus que você não conhece só de ouvir falar, mas um Deus que você anda com Ele todos os dias. É no luto, é na alegria, é na tristeza, é na vitória. Você tem um Deus que você não conhece de ouvir falar, mas de andar contigo, que não te abandona. O segundo inimigo a ser vencido se chama desânimo. E para vencer esse inimigo você precisa começar sorrindo. O pastor foi no último culto, ou domingo, ou no culto de primícias, eu não lembro. Ele falou que nós precisamos estar motivados, nós precisamos estar alegres. Não tem como você conquistar nada abatido, porque esse é um inimigo que nós precisamos vencer, chamado desânimo. Diga desânimo. Diga eu vou vencer esse desânimo. Olha o que diz Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, ou seja, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde você andar. Então vence esse desânimo e se encha de alegria. Vence esse desânimo e se encha de motivação. Porque o desânimo é a consequência da ansiedade.
Se você não vencer a ansiedade, o segundo demônio que você vai ter que vencer é o desânimo. Porque a ansiedade gera desânimo, gera tristeza, te paralisa. Você precisa entender que você precisa ver as coisas acontecendo na sua vida com alegria, sem cair em desânimo. Aquele que aceita o desânimo na sua vida, ele está fadado a fracassar e ficar com um decreto terrível de morrer no meio do caminho e de não receber a sua recompensa, porque o desânimo nos paralisa. Se você entrou aqui nessa noite desanimado, eu quero declarar sobre sua vida: ânimo, 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 diz o Senhor. Não te mandei eu, isso é uma ordem de Deus. Eu estou te mandando, esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Você não tem opção, meu irmão. Eu e você, nós não temos opção. Marreta. Mudou o teu apelido, né, pastor? Nós não temos opção. Nós precisamos estar animados em qualquer momento, em qualquer situação. O desânimo, ele coloca no seu currículo o título de desistido, de fracassado, de incapaz. Tem alguém que quer esse título na sua vida? Eu não quero. Desistido, incapaz, falido. Não, nós temos um Deus que nos anima. E olha só, assim como uma pessoa desanimada, olha para o lado, vê se essa pessoa está desanimada. Tem gente que continua assim, ó. Como diz o pastor, com cara de sapo de macumba. Se você está do lado de uma pessoa desanimada, muda de lugar agora. Não, disfarça. No próximo culto, senta em outro lugar. Porque desânimo contagia. Mas eu quero dizer algo a você, meu irmão. Ânimo também contagia. Então, se você está animado, eu quero dizer que todas as pessoas que estiverem ao seu redor também vão estar animadas. Vão estar conquistando, vão estar felizes. Sabe o que nós mais ouvimos de declaração no velório do meu sogro? Nós ouvimos essa declaração de várias pessoas. Eu louvo a Deus pela tua família, porque mesmo no momento de luta vocês conseguem ser felizes e gratos. Ânimo contagia. Você nunca vai me ver desanimado, em nome de Jesus. Senhor, vela por essa palavra. E enquanto você estiver nessa igreja, eu quero profetizar: você não viverá o desânimo do inferno, mas você vai ser animado. Alguns entenderam? Se você está cheio de Deus, você é animado. Cadê a Thaís? Está aí? Ânimo contagia. Conselho da pastora: para de andar com pessoas desanimadas. Comece a andar com quem está animado. Porque uma pessoa animada, ela vê as dificuldades como escada para suas vitórias. Uma pessoa animada vê os problemas como tempero e desafio para suas conquistas. Uma pessoa animada tem palavra de bênção e esperança na sua boca. Vai dar certo. Uma pessoa animada tem projetos, tem sonhos, tem estratégias. Uma pessoa animada é capaz de contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Então dá um chacoalhão na mulher e no homem que está do teu lado e diga: se anima, meu irmão, ou muda de lugar. Se anima ou muda de lugar. Porque do meu lado só quem é animado. Amém? A renovação da sua mente te torna animado. Então vira para a pessoa que está ao seu lado, do outro lado, na frente, atrás. Dê o melhor sorriso que você pode. E diga para ela assim, ó: eu sou a pessoa mais animada dessa igreja. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho estratégias. E o Senhor vai me fazer vencedor. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu tenho um Deus comigo que não me abandona. Então para de ser desanimado e se alegra no Senhor.
Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria. Ele vai na nossa frente, Ele vence as nossas guerras. Ah, Satanás, sai daqui com esse desânimo, com essa ansiedade, porque o meu Deus não me abandona e Ele me fortalece. Amém? Terceiro e último inimigo. O terceiro inimigo a ser vencido são as visitações do diabo. Como assim, pastora? Eu sou crente, pastora. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, porque ele não é leão, o leão é o nosso Deus, Jesus, o leão da tribo de Judá. E ele só fica ao nosso derredor, sabe por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Só que ele fica bramando como um leão, esperando o momento certo de tragar aquele que ele pode. Como você pode ser presa fácil de Satanás? Se numa dessas visitações de Satanás, você der uma brecha para ele. Se você tem estado ansioso, você está sendo visitado por Satanás. Se você tem estado desanimado, quero te dizer, você está sofrendo visitação de Satanás. Deus me deu discernimento sobre as visitações do diabo na minha casa. Há um tempo atrás, eu já contei isso aqui. O pastor é uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Ele é de bem com a vida, ele sempre tem sonhos grandiosos, até nos assusta. Ele é um homem sonhador. Eu casei, eu durmo e acordo com um homem extraordinário. Mas teve uma época, aqui já em Hortolândia, há uns 2 anos atrás, que ele mesmo disse: Sai, eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu estou triste. Eu estou sentindo uma tristeza que não tem sentido. E eu falei: o que será que é? E eu comecei a orar. Eu acho que eu compartilhei isso com a Cecília uma vez. Eu comecei a orar, pastor Lucas, e pedi para o Senhor me dar discernimento. Porque lá, o apóstolo Paulo, no texto de Efésios capítulo 1, ele diz que nós precisamos pedir todos os dias espírito de sabedoria e discernimento. E eu comecei a falar: Senhor, me dá discernimento, o que está acontecendo com ele? Ele não tem motivo. E a gente conversava, e ele falava: eu não tenho motivo para estar triste, mas é mais forte do que eu. E eu comecei a pedir para o Senhor: me revela, Deus, me dá discernimento do que está acontecendo. E Deus me mostrou que a minha casa tinha sido visitada por um espírito de depressão. E naquele momento eu falei: espírito de depressão? Então isso é espiritual? Chamei o Nobo, isso era umas 10 horas da noite. Falei: Nobo, Deus me deu a revelação. O problema é espiritual. Tem um espírito maligno que entrou na nossa casa. E é um espírito de depressão. E é por isso que você está triste sem entender o motivo. Mas nós temos armas espirituais. E aí, parecíamos 2 Zé Louquinho. Abrimos todas as janelas, as portas da nossa casa. Tudo. Levanta dessa cama, vamos orar. Pegamos óleo e começamos a ungir toda a casa e repreender todo espírito maligno de tristeza, de depressão, de angústia. Espírito que queira paralisar o nosso chamado, que queira adoecer, espírito de enfermidade, de morte, bata em retirada. Abrimos as portas, as janelas e repreendemos o diabo. Em seguida oramos. É assim que se ora, tá? Quando você tem que entrar em guerra. Só o Espírito Santo de Deus é bem-vindo nesse lugar. Satanás e os seus demônios, fora daqui. Fechamos as janelas de casa, as portas de casa. Ele dormiu a noite inteira como uma... Por que falam dormiu como uma moça? Não tem nada a ver isso, né? Dormiu como um homem de Deus. Mas eu reconheci que nós tínhamos recebido uma visitação do diabo. O diabo, ele nos visita, sabe para quê, irmãos? Talvez você esteja sofrendo uma visitação de Satanás. Essa não foi a primeira vez.
E não é porque você está em pecado, é porque ele é teimoso. E ele sempre vai querer paralisar a tua vida. O diabo, ele te visita porque ele quer que você não cumpra os princípios de Deus. Ele não quer que você viva os planos de Deus. Ele não quer que você cumpra a tua missão. Porque eu não sei se você sabe, meu irmão, e a gente já está terminando essa palavra, mas todos nós, Caio, nascemos com um propósito. Você não nasceu para embelezar essa terra. Entendeu agora? Você nasceu com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito e uma missão. E até que se cumpra o propósito e a missão de Deus na tua vida, você se torna imortal nessa terra. Ele vai proteger você se você estiver apegado a Ele. E nenhuma visitação do diabo vai destruir você. Porque você tem um propósito, você tem uma missão. O problema é quando a gente vive nessa terra só existindo, deixando dia após dia vivendo como a gente quer. Aí, meu irmão, o diabo, ele alcança o objetivo dele. Mas quando nós estamos no Senhor e entendemos as visitações do diabo, e a visitação é para tirar você do teu propósito. E o teu propósito não é ficar rico, o teu propósito não é ser famoso, o teu propósito não é ter somente uma família abençoada. O teu propósito é ter uma vida que glorifique a Deus. Você foi criado para adorar a Ele, para glorificar a Ele, nas suas ações, nas suas atitudes, em tudo que você faz, no teu trabalho, seja de Uber, você vai falar e glorificar o Senhor para cada passageiro que entrar naquele carro, naquela empresa, na tua escola. Você precisa entender isso, você nasceu para glorificar ao Senhor. E se você não viver por isso, você vai sofrer visitações de Satanás. Todos nós vamos ter que prestar contas a Deus das nossas atitudes nessa terra. Que tipo de visitação você tem sofrido? Que tipo de voz você tem ouvido, meu irmão? O que você ouve nas madrugadas? Quais são as visitações que você recebe na tua casa? Você tem sido oprimido? Você tem estado triste, ansioso, depressivo? Você conquista tantas coisas, mas parece que sempre está faltando algo. Você precisa viver o propósito de Deus. Jesus disse lá, Pedro, em Lucas 22:31, Simão, Simão, Satanás, ele pediu vocês para peneirá-los como trigo. Em outra versão diz assim: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas Jesus disse: eu me coloquei entre ele e você, e eu intercedi por ti. E quem está em mim, o diabo não pode tocar nele. Ele pode tentar te cirandar, te visitar, mas há um Deus poderoso que te guarda e te protege. Ele é o guarda de Israel. Ele é o teu escudo e proteção. Eu estava conversando com os meus netinhos essa semana. É muito legal ensinar a Bíblia para criança. E eu falando para eles, e o Plínio Luca dizendo: ô vovó, mas como é que Jesus vai vencer a última guerra lá no Armagedon, quando a trombeta tocar? Tarará, tarará. A gente tem que, fazer ele imaginar. Como que ele vai vencer? Eu disse: Jesus, ele vai vir num cavalo branco, com uma espada de fogo. Ele vai vencer Satanás, porque ele é escudo e proteção. Ele tem um escudo que te protege, que te guarda, Plininho. Você não precisa ter medo de nada. Você está guardado, protegido com um escudo chamado Jesus. Se você não buscar ânimo todos os dias para vencer as suas lutas, as suas dificuldades,
sabendo que nada pode te separar do amor de Deus, o diabo vai te visitar todos os dias. Você não será capaz de vencer as visitações de Satanás. Mas aí eu tenho aqui um segredo para te dar. Glórias sejam dadas a ti, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Se você se sujeitar a Deus, se você servir a Deus, se você viver por Ele, você vai vencer o diabo e ele vai fugir da tua vida, da tua casa, da tua família. Ele é poderoso, nosso Deus, para fazer você vencer todas as suas guerras. Aquilo que você acha impossível você largar, aquilo que você acha impossível fazer, eu quero dizer: sujeite-se, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir por 7 caminhos de onde ele veio. Porque ele é um derrotado. Satanás está debaixo dos nossos pés. E ele já sabe o fim que está destinado a ele. Um lago de fogo e enxofre, aonde nem eu nem você vamos estar com ele, em nome de Jesus. Mas nós estaremos com o Rei dos Reis, o mais valente, aquele que nos ajuda a vencer ansiedades, aquele que nos ajuda a vencer o desânimo, e aquele que nos ajuda a vencer as visitações de Satanás, e nos dá vitória, vitória, em nome de Jesus. Amém. Uau! Quanto tempo você acha que Deus precisa para restaurar sua vida? Presta atenção aqui. Essa é a pergunta da noite. É a pergunta que vai mudar a tua vida nessa noite. Quanto tempo você acha que Deus precisa para mudar a sua vida? É Deus perguntando para você. E você sabe qual é a resposta? 1 segundo. Um toque já é suficiente. Se Deus encontrar em você um coração disposto a servir a Ele, basta um toque do Senhor e Ele vai transformar toda a tua vida, toda a tua história, todo o teu passado, todo o seu presente, todo o seu futuro. Ele é poderoso para transformar essa vida ordinária que você está vivendo, essa vida de vícios que você vive, que você não consegue largar e não consegue mesmo só por Ele. Você, se deixar o Senhor tocar na tua vida, Ele restaura a tua vida, a tua família, teus negócios, teu ministério, seu espírito. Ele cura a tua alma, Ele cura teu corpo, Ele faz completo. Porque Ele é a vida está nele. Então, para de dizer: não é tempo, eu não consigo, eu não quero mais. Sujeite-se, pois, a Deus. Resista ao diabo, aos ataques, às vozes, às artimanhas. E ele, Satanás, fugirá de vós. É tempo de ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Não é por acaso que você está aqui nessa noite. É porque o Espírito Santo de Deus vai fazer desse ano o melhor ano da tua vida. Ele vai usar você e milhares de pessoas vão conhecer a Cristo através de você. A sua mudança de vida vai salvar sem palavras. Você não vai precisar falar, somente a tua vida vai trazer salvação. E é por isso que você está aqui, porque o Espírito Santo de Deus já está falando contigo aí. Teu coração já está disparado. Tem gente aqui querendo esse Deus ir numa guerra espiritual, porque é uma guerra. Mas eu quero te dizer: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir da tua vida para você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você pode colocar de pé no seu lugar para adorar a Deus? Só quem quer se sujeitar a Ele nessa noite, só quem entendeu essa palavra nessa noite,
de que o Senhor é poderoso para fazer você vencer toda a ansiedade, todo o desânimo, toda a visitação do diabo e te encher da alegria do Senhor.